E aí, a pergunta para você é a seguinte, se o STF regular as redes sociais no Brasil, será o fim da liberdade de expressão? E aí, toda essa polêmica que está acontecendo, vai para o STF, o que isso de fato é sob o seu ponto de vista? Você acha que o STF está querendo regular as redes sociais por algum motivo em especial? Responda essa enquete e a gente vai poder discutir aqui com os nossos debatedores. E a nossa matéria de início do programa é exatamente sobre essa temática. Após a suspensão em dezembro, o Supremo Tribunal Federal ele começa a julgar o Marco Civil da Internet. Responsabilidade de empresas por posts será analisada. Veja aí. A regulamentação das redes sociais voltou ao centro do debate entre os três poderes da República. Após meses de impasse, o tema ganha novos contornos com ações recentes do Palácio do Planalto, articulações no Congresso Nacional e muito mais. O foco central do debate é o artigo do Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilização das plataformas apenas se elas descumprirem ordem judicial para remoção de conteúdos republicados ou publicados por terceiros. Atualmente, a atuação das redes no Brasil é regida pelo Marco Civil, cujo artigo 19 só permite responsabilização judicial das empresas em casos de descumprimento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a Corte aguarda por anos uma regulamentação do Congresso Nacional sobre as plataformas digitais, mas, diante da falta de avanço, precisa julgar os casos que chegam ao tribunal. Ainda segundo o ministro, o STF não está legislando ao decidir sobre o tema, mas apenas estabelecendo critérios para julgar os casos que surgem enquanto o Congresso não aprova uma regulamentação. Barroso afirmou ainda que quando o Congresso elaborar uma norma, ela prevalecerá sobre o entendimento do tribunal. O tema agora precisa ser incluído na pauta de julgamento, com data ainda a ser definida pelo presidente, que possivelmente aconteça ainda essa semana. Olha, tem mais, viu? Tem mais matéria sobre isso, que é sobre o ministro Barroso. Sinalizando limites, o Barroso ele esclarece o papel do STF em discurso de ódio e plataformas. O presidente do Supremo destaca desafio de proteger a expressão e a verdade. Veja aí. Muitas vezes, o discurso de ódio ou a mentira deliberada para assassinar reputações viola a dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, o uso da informação mentirosamente deliberada prejudica a busca da verdade possível. E a manipulação da informação e da verdade dificulta a participação democrática. Portanto, é preciso pensar que medidas são legítimas dentro do constitucionalismo contemporâneo para proteger a liberdade de expressão, para que os fundamentos que a legitimam não sejam vulnerados pela manipulação dos fatos, das informações e da verdade. Todo o mundo hoje está discutindo como lidar com isso. A Europa já resolveu esse problema criando uma regulação específica. Nos Estados Unidos, a matéria chegou à Suprema Corte, que preferiu não tratar desse assunto, jogou para frente. No Brasil, o Congresso não produziu um consenso, a legislação não andou, e o Supremo está precisando decidir situações concretas. E aqui, para deixar claro, o Supremo não legisla nem invade espaço dos outros poderes. O Supremo decide os casos que são trazidos aqui. E, portanto, há um caso específico em que se quer saber se há ou não responsabilidade civil de uma plataforma que não removeu uma determinada página que se considerava, que a autora da ação considerou ofensiva para ela. Portanto, o Supremo tem que decidir. Para decidir, ele tem que estabelecer algum critério. De modo que o Supremo não está legislando sobre plataformas digitais. Muito bem, olha, essas duas matérias de abertura, isso está sendo discutido, vai ser retomado pelo STF, essa discussão. Muitas vezes a gente se manifesta contrário a essas medidas, não é por conta de a gente, não, estão assassinando reputação de fulano e ciclano. Você não vê isso acontecer para o cidadão comum. Você não vê. Você não vê isso, não, tomaram medida porque um cidadão comum foi difamado,
inventaram uma situação que manchou a reputação, maculou a sua imagem. Não tem nada disso. Isso tudo que está acontecendo é para favorecer o governo, por conta da imagem do governo estar desgastada. Então é isso que eu vejo com muita clareza, não só eu, várias pessoas alinhadas à direita pensam da mesma forma. Afinal, o que é desinformação? Quem é que vai analisar o que é desinformação e o que não é? Isso é uma coisa muito subjetiva, porque aquilo que pode ser danoso para um pode ser a verdade para outro. Aquilo que mancha ou que possa desgastar a imagem de um, para outro pode ser a verdade, pode ser o conhecimento de uma verdade que muitas vezes é camuflada. Até pouco tempo no passado, a gente tinha uma grande emissora que detinha a verdade absoluta. E as redes sociais deram voz ao povo, à população. A gente não pode deixar que esse mecanismo das redes sociais estejam na mão do Estado, seja estatizado. A gente é contra. Aí muita gente vai defender, mas no país tal, isso já vem acontecendo e deu certo. É diferente. A realidade do Brasil hoje estão politizando tudo. Tudo é com base na imagem. Não, a imagem do governo está desgastada. Vamos fazer isso. A imagem. Então, o que é verdade? A gente tem que ver se esse mecanismo é para beneficiar um lado, um espectro político, ou todos. Porque se for para beneficiar todos, ninguém estaria contra. O problema é que isso vai ser utilizado para combater o desgaste que está sofrendo o governo do PT. Isso é muito claro. O PT está desesperado porque as redes sociais estão mostrando uma verdade que a Rede Globo não mostra. Que aquelas emissoras que são pagas com dinheiro do Estado, eles não mostram. Então é complicado. A gente não quer que seja implantada aqui uma ditadura, a gente não quer que seja implantada uma censura prévia, que as pessoas sejam tolhidas no seu direito de expressar aquilo que foi conquistado a duras penas. Eu vou chamar por debate Ramon Cujuí, já sei o teu ponto de vista, mas qual é a sua análise sobre essa questão de competência? Por que ser jogado para o STF? Embora o ministro falou que ele não estariam legislando, mas possivelmente é uma forma de regular as redes sociais e possivelmente ele, inclusive, fez a defesa de que até que haja uma norma para regular. Boa noite, sua análise. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Juninho. Abre a câmera aqui para mostrar que eu vou falar sozinho hoje, porque os nossos colegas debatedores resolveram ficar imortais como o Chico. O Chico pregou a tese de que quando você chega atrasado, você aumenta mais um dia de vida. Vai todo mundo virar Highlander aqui, né? Porque estou só aqui hoje. Boa noite, o Juninho, o pessoal da técnica aí, Gesemiel, Igor, enfim. Boa noite a você que nos assiste, que nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa segunda-feira. Muito obrigado por essa honra que você nos permite entrar na nossa casa, fazer o debate com ordem e decência. Um abraço a todos, todas e todes que nos assistem. Ricardo, a primeira coisa, o Supremo Tribunal Federal ele não chamou para si a regulamentação de absolutamente nada. Ele foi instado por uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade de um dispositivo da lei do Marco Civil da Internet. Ponto. Ora, quando o Poder Judiciário ele é chamado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade ou não de determinado dispositivo legal, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele está fazendo aquilo que a Constituição Federal lhe determinou, ou seja, o controle concentrado de constitucionalidade. Não há invasão nenhuma, né, de prerrogativa, de função. Isso é uma tolice, né? O Poder Judiciário, quando ele é chamado, né, pelo jurisdicionado, que somos nós que pagamos imposto, ele precisa dar uma resposta àquilo que é colocado para ele, né? No caso, foi colocado para ele a inconstitucionalidade do artigo 16 a 19 do Marco Civil da Internet. E não se trata de censura, não se trata de estatizar as redes sociais. Isso é uma tolice. O que se trata aqui é de responsabilizar, né, as redes, as plataformas, pelos conteúdos que são publicados nessas plataformas. E o ruim desse debate é que esse debate ele tem um alcance que é civilizatório.
E as pessoas querem fazer o debate, como o Ricardo fez, como se fosse um fla-flu. É a direita, é a esquerda, é o governo, é a oposição. Isso é uma tolice. Isso é uma grande tolice. Né? Porque as redes sociais, ela diz respeito ao nosso dia a dia, né? A vida nossa do dia a dia. Eu volto a lembrar que agora em abril, a menina Raíssa, lá no Mato Grosso, né, que foi à mercê de conteúdos inadequados, inapropriados, acabou falecendo. E está cheio de conteúdo inadequado nas redes. E que as plataformas não retiram, porque dá dinheiro. Está cheio de propaganda ilegal, minha gente, nas redes, e que as plataformas não retiram porque dá dinheiro. Está cheio de publicidade aliciando pessoas, né, para determinadas ações, que é falso, que é golpe contra pessoas e que as redes não tiram porque dá dinheiro. Porque as redes elas permitiram acesso às pessoas a esse fluxo de informação, mas existe sim muita informação falsa. Eu vou lembrar você novamente, não foi a Folha de São Paulo ou o Globo, foi o Wall Street Journal. Ele fez uma pesquisa, saiu agora no meio de maio. 70% dos anunciantes novos ativos da Meta, ou seja, lá do Facebook, estão aplicando golpes, estão vendendo produtos falsos, estão vendendo produtos de baixa qualidade. É disso que se trata. É de regular um meio de comunicação, assim como a TV é regulada. Eu já disse isso várias vezes. A TV, aqui nós falando com você, eu não posso dizer o que eu quero, porque se eu disser aqui coisas inadequadas, a televisão ela sofre uma sanção. Não é que haja proibição de eu dizer, trata de responsabilizar aquilo que eu disse. E se eu vier aqui e dizer coisas, por exemplo, fazer apologia ao crime, né, a TV pode sim ser responsabilizada. Por quê? Porque existe uma lei que regulamenta o funcionamento das televisões, que são meios de comunicação. Ora, se as TVs e os rádios, né, são regulados, por que a internet não pode ser regulada? Por que não se pode atribuir responsabilidade aos donos das plataformas, né, as chamadas redes sociais, pelos conteúdos inadequados, fraudulentos que são divulgados nela? E não apenas mensagem política, não, minha gente. Está cheio de gente sofrendo golpe pela internet aí. É golpe do tigrinho, é golpe do spray, mensagens para idosos. Né? Então, assim, a gente precisa regular sim. Senão nós estamos aqui vivendo uma barbárie, onde a mentira passa a ser o critério do relacionamento humano. Nenhuma sociedade humana, né, sobreviverá sobre a égide da mentira, sobre a égide do engano. E com pessoas defendendo o direito de mentir e o direito de enganar, porque isso seria a mais profunda liberdade de expressão. Vamos parar com isso. Existe o que é certo e existe o que é errado. Existe o que é verdade e existe o que é mentira, sim. Né? Por exemplo, dizer que vacina não funciona é mentira e traz dano para a saúde pública e prejudica toda a coletividade. Esse tipo de mensagem precisa, sim, ser retirado do ar e, no caso de não ser retirado, a plataforma responder por isso. É preciso, sim, ter responsabilidade. E eu volto a repetir, não existe democracia sem responsabilidade. A democracia se sustenta sobre dois pilares, o da liberdade e o da responsabilidade. Sem responsabilidade, a liberdade falece sob as mãos dos mentirosos. Muito bem. E aí, Zezinho Santos, como é que tu vê aí essa medida, essa questão da liberdade de expressão? Tu vê isso sendo vilipendiado? Aliás, tu sabe dizer, Zezinho, por que no governo do Bolsonaro a esquerda não defendia a regulação das redes sociais? Parece que ela só foi mal, ela só causou dano agora que o governo do PT está no poder. O que está acontecendo? Por que é muito seletivo a manifestação das pessoas ligadas à esquerda, ao PT? Boa noite, sua análise. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Estamos aqui hoje para debater e falar de um tema muito importante, né? Olha, esse artigo aí 19, a esquerda, o PT, ele mudou de posição, entendeu? Porque hoje eles são amiguinhos do STF, hoje eles querem censurar, hoje querem regular, mas antes eles eram a favor desse artigo 19 do marco legal da internet. Agora eles engrossaram o couro e é a favor do STF. E eles pedem, né? Na verdade, a primeira-dama agora lá pediu ajuda ao ditador lá da China, o Xi Jinping, que ajudasse a regulamentar, a regular
a censurar. É isso que a esquerda quer, censurar. A censura é uma invasão, com o juiz dizer que não é invasão, invasão de competência. Isso é uma matéria que já estava sendo discutida. Ele disse, já que o Congresso não debateu, então nós... Rapaz, sabe quem entrou com essa matéria? É partido de esquerda. Partidos de esquerda. Ó, PSOL, Rede, PT, esse partido tem que acabar no Brasil. Esse partido atrapalha. Esses partidos só estão para tumultuar, para atrapalhar o progresso, para atrapalhar tudo que você vê. Eles são tumultuadores. São partidos que, ao invés de estar ajudando, ao invés de estar trazendo as coisas ao debate, eles querem nos calar. Aqui, um debate que a gente fazer nas redes é plausível, é salutar. Não, hoje nós já temos leis que, se qualquer um de nós, ferirmos os marcos, pode ter certeza que nós vamos ser processados e condenados. Agora não, é uma censura, é uma invasão, é censura. É isso que quer. É isso que essa esquerda... Eu já falei, eu me alegro quando eu vejo lá na frente, no futuro, 2026, porque está na hora desse partido ser extintos e está na hora de acabar. Esse partido é um atraso, é retrocesso para o país. Querer censurar as redes, isso fere a liberdade de expressão, gente. Nós temos uma lei da imprensa que já que nós temos a liberdade e agora querem. Daqui a pouco vai chegar no jornalismo, como a gente já viu. A gente já viu o ministro aí, como o Toffoli, chegou com a Cruzoé, com o antagonista, já calou. E agora está vendo. É uma censura velada, é vergonhoso. E essa esquerda vai pagar para ver, porque vai para a urna e as pessoas vão fazer conta. A resposta vai vir. Você vai ver o fiasco e o fracasso que vai ter nas eleições de 2026. Muito bem. Samuel Costa, sobre essas matérias, sobre essa questão desse julgamento aí do Marco Civil da internet pelo STF, como que você vê, lembrando que no passado, como eu comentei aí, passei para o Zezinho, a esquerda não tinha essa preocupação quando o governo era do Bolsonaro. Pelo contrário, mandavam tudo na internet e era normal, porque o Bolsonaro sempre respeitou a liberdade de expressão, a manifestação das pessoas. Inclusive, não existe um caso sequer no governo do Bolsonaro de que o STF tenha bloqueado contas da esquerda por terem proliferado aí informações falsas em relação ao governo do Bolsonaro. Isso aconteceu com muita frequência, mas não houve uma medida nesse sentido. Afinal, o que está acontecendo? Isso é algo seletivo? Parece que esse assassinato da reputação só funciona com a esquerda, não funciona para a direita? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Olha, pois bem, respondendo a tua pergunta, é porque a direita é muito despreparada, tecnicamente. Um dos instrumentos que o ordenamento jurídico brasileiro e a Constituição garante são ajuizamentos de ações pertinentes, de repercussão geral, né, que vai à interpretação, da recepção, se a norma legal vai ser recepcionada ou não pela Constituição, ou se a norma é inconstitucional ou constitucional. E aí esses instrumentos do parlamento, a direita e a extrema-direita são muito despreparados. Se houve alguma fake news, alguma boataria, factóide, leviandade, calúnia, injúria, difamação, advinda de qualquer integrante de oposição ao governo do Bolsonaro, a direita, os partidos políticos, poderiam estar ajuizando essas ações e buscando a reparação dessas pessoas, desses indivíduos, na esfera judicial. Outro aspecto que é muito importante deixar claro. Nós temos dezenas de agências regulamentadoras. Por exemplo, a Rema TV ela é regulamentada pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. E aí tem que obedecer todas umas diretrizes, a ortoga tem que ser renovada a cada período de 10, 15, 20 anos, e assim é para todos os veículos de rádio, difusão e televisão. Assim como nós também temos as companhias telefônicas, a internet, enfim. Qualquer atividade privada que visa o lucro, ela deve ser regulamentada
em território nacional. Porque aqui não é uma república de bananas. E o que as Big Techs têm feito? Né? É uma alienação da mente de muitas pessoas de boa fé que, por desconhecimento antropológico, sociológico, histórico, jurídico, não têm a capacidade de compreender alguns assuntos que deveriam ser tratados como prioridades. A situação, meus irmãos e minhas irmãs, da regulamentação do Marco Civil da internet é uma das milhares de demandas que o Supremo Tribunal Federal traz. Só que alguns veículos de comunicação ligados à direita, financiados por empresas de direita, fazem essas afirmações dia, tarde, noite e madrugada, para dar uma denotação de que o STF se pauta tão somente a essa pauta. Do 8 de janeiro, regulamentação ou novo Marco Civil da internet. E são milhares de demandas. A Constituição estabelece que, dentro dos legitimados para interpor as ações de sede do Supremo Tribunal Federal, um desses legitimados são os partidos políticos com representatividade no Congresso Nacional. Ou seja, se um partido político tem um único deputado federal ou um único senador, ele já é legitimado. E aí, esse instrumento jurídico, constitucional, a esquerda utiliza muito bem todas as manobras, todos os subterfúgios para regulamentar aquilo que ela julga ser de interesse deles. E qual é o problema da direita? É que a direita é muito despreparada. Olha, honestamente falando, tem pessoas que têm muitas habilidades. O Jaime Bagatli, por exemplo, ele é um exemplo de gestor da iniciativa privada, um cara de sucesso, é caminhoneiro, desmatou, invadiu umas áreas indígenas, mas se tornou multibilionário. Conversei com ele já em restaurantes, por 2 oportunidades. É uma pessoa meiga, educada, não é aloprada. Mas aí, ele é despreparado tecnicamente para ser senador. Porque, ora, se o Senado da República tivesse capacidade cognitiva de fazer o enfrentamento minimamente técnico necessário, através da verba indenizatória, contratando advogados, para poder enfrentar o Alexandre de Moraes ou qualquer tirano, eles já teriam feito impeachment de qualquer um dos ministros. Só que eles ficam com essas bravatas. O Marcos Rogério fala e não é resolutivo em nada. Então, eu acho válido, sim, na minha concepção, regulamentar um novo marco da internet. Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo. E aí, Chico, como é que tu vê aí? Tu acredita que isso vai ser uma coisa imparcial por parte do STF ou vai ser seletivo? Ou seja, o que vai prejudicar mesmo vai ser a direita, que não vai ter mais voz, e a esquerda, através do governo federal, vai se sentir blindada pela Suprema Corte? Qual a sua análise sobre isso? Boa noite, Ricardo Frota, meu amigo Samuel, Amunco Juiz, Zezinho, o homem aqui da Rema TV, Juninho, toda a técnica aqui da Rema, a senhora e o senhor que razão de estarmos à noite, a partir das 21 horas. Ricardo, o que me estranha é o seguinte, tinham até dado uma acalmada lá no STF, né? Mas foi só o Lula e a Janja voltar da China, com isso na cabeça, que assim, o puxado, né, que eu sempre digo, a dupla executivo e parte do judiciário do STF, bem claro, voltou à tona, né? Voltou à tona. É interessante, quando a gente vê a fala das pessoas, dizer que a esquerda não tem preparo, que a esquerda... Você sabe, eu vou repetir novamente, que eu já repeti aqui, já falei algumas dezenas de vezes. O papel do PT, com mais seus partidos, a sua organização, é implantar o tal socialismo para irmos para o comunismo e terminar uma ditadura. É só verificar e acompanhar as viagens do seu presidente Lula aos países que constantemente ele está. Você só acompanhar isso aí, você vai ver que o que eu falo e venho falando desde 2023, que essa grande preocupação, tá, em deixar que esse pessoal amordace as nossas bocas, os nossos pensamentos, é isso que eles querem fazer. E aí eles criam cada retórica, cada história para tentar convencer aos brasileiros da necessidade de fazer esse marco. Há alguns pontos necessários a fazer?
Só que nós não confiamos nesse pessoal que está aí para fazer. É simplesmente isso. Precisa melhorar, com certeza. Mas não acreditamos, não confiamos, não dá para confiar nesse governo que está juntamente com parte do Supremo Tribunal Federal. Que é claro, está mais claro que qualquer coisa. Você vê, volta da China, volta a Janja, volta o Lula, pedindo a intervenção, tá? Que venha uma pessoa chinesa para ajudar a instruir no Brasil a censura. Se fosse qualquer pessoa da direita, o Supremo Tribunal Federal, uma hora dessa, a PGR, já estava denunciando, pedindo explicações, mas nós não vimos nada disso. Nada disso tem acontecido. Vá ser uma pessoa da direita fazer qualquer tipo de questionamento lá fora, que de imediato. Só que esses partidos há séculos aí, PCdoB, PSOL, essas outras mais, que tudo é da linha da mesma tendência de tentar sempre criar na cabeça das pessoas o tal socialismo, que é muito bonito de falácia, mas na prática está aí a Venezuela, está aí Cuba, quando os irmãos Castro convenceram a população cubana, um país que, à época passada, era uma das potências do mundo. E hoje é o que é lá. As pessoas passando fome, fugindo muitas vezes dela para poder escapar, tá? Da opressão, da falta de alimento. E aqui no Brasil, essa é o que eles queriam fazer. Mas não vão fazer mesmo, porque a população já acordou. E o ano que vem, como o Zezinho falou, vão levar o troco, vão levar a resposta, mesmo que levar agora em 6 de outubro de 2024.